Opa, fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui hoje eu quero responder uma pergunta que pode ser uma dor para muita gente, né? Talvez você esteja se perguntando isso. Pô, de que vale a pena eu investir num fundo imobiliário que de repente ele está me pagando um bom dividendo, mas a cota dele só está caindo? O que adianta? Por que eu estou fazendo isso? Vale a pena investir no fundo imobiliário se a cota só cai? Que é uma pergunta bastante válida, né? Até porque se a cota cai muito, se ela cair sempre, é o nosso patrimônio que está diminuindo. Embora o dividendo seja interessante, a gente tem que preservar, olhar o nosso patrimônio também, né? E aí eu faço um recorte importante, até porque a maioria dos brasileiros que investem em fundos imobiliários investem há pouco tempo. De repente, na janela de 1 ou 2 anos, é bem perigoso isso mesmo, porque houve, né, eu vou explicar os motivos aqui hoje, houve sim um período de queda, né, dos fundos imobiliários. Então até vou compartilhar com vocês aqui o boletim da B3, né, o boletim oficial de fundos imobiliários da Bolsa de Valores aqui do Brasil. E olha que interessante, né? Em 2018, então a gente está falando de quase 5 anos atrás praticamente, aqui em 2019 também, poucos investidores na Bolsa de Valores. Isso aqui é a quantidade de gente. Então, 600 mil pessoas lá em 2019. E aí, se a gente pega, por exemplo, em 2022, já eram quase 2 milhões de brasileiros investindo na Bolsa de Valores através de fundos imobiliários. E o que eu quero ressaltar com isso? É que é muito recente, né? Então, para essas pessoas que de repente não têm um longo histórico ainda em fundos imobiliários, importantíssimo esse vídeo aqui e desmistificar algumas coisas, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar na prática, tá bom? Vale a pena investir? Por que eu estou comprando algo que a cota está caindo? Embora tenha o dividendo, será que só o dividendo vale a pena? Vamos aqui para os números e eu vou te mostrar um exemplo prático, tá? Eu escolhi um fundo imobiliário de tijolo para trazer nesse vídeo aqui, porque o tijolo ele é fácil da gente entender, né? Porque é um conjunto de imóveis. E eu vou pegar um fundo de shopping centers, tá? Então, são vários shoppings espalhados em grandes cidades e quem compra uma cota desse fundo vai ganhando esse dividendo, porque esses imóveis são locados, né? O shopping center, você conhece muito bem como funciona a dinâmica de um shopping center, né? Tem lojistas que pagam seus aluguéis, tem as pessoas que consomem lá, que deixam ali o seu dinheiro. Enfim, isso é algo muito rentável, isso é algo muito interessante e os investidores na Bolsa de Valores podem comprar um fundo imobiliário que tenha vários shoppings dentro dele. Para escolher esse fundo imobiliário, eu entrei aqui dentro do site do Investidor 10 e eu pesquisei pelos mais queridos, os fundos imobiliários aqui mais queridos pelo público, e o XPML11 está aqui em 4º lugar e ele também é o terceiro mais buscado aqui dentro do site do Investidor 10, então eu acho que vai ser bem interessante trazer ele como exemplo, porque é um fundo que muitas pessoas gostam, né? Então provavelmente você é um dos brasileiros que conhece o XPML11 ou mesmo tem ele na sua carteira. Então vamos usar ele aqui como exemplo para ver se vale a pena investir em fundos imobiliários ou não. Então a primeira coisa que eu trago aqui na tela, já vou clicar no XPML11 para a gente ver alguns dados, né? O mais importante de todos, quando a gente fala de fundo imobiliário, aquilo que nos move, né, é o dividendo. Então o XPML11 está com dividend yield de 10,22%, né, que é bastante coisa. Mas e a cotação dele? Né? Eu vou colocar aqui no Google mesmo, que a gente pegar em um ano, a gente vê uma baixa de 16,40%. Pô, Ricardo, mas aí você falou que eu ganho 10% ao ano de dividendo, mas a cota cai 16%. Para quê? Estou perdendo dinheiro, né? Não vale a pena isso. Então, primeiro recorte, primeiro ponto importante aqui desse vídeo, tem 3 grandes pontos. O primeiro ponto é a janela de análise, tá? O mercado de investimentos, ele é volátil sim, e você não pode ficar pensando só no curto prazo, né? E aqui eu não estou falando para você simplesmente comprar uma ação ou um fundo imobiliário e esquecê-la para o futuro, não. Eu estou falando para você tomar cuidado com a janela de análise. Você quer ver só? Deixa eu voltar aqui no site do Investidor 10 e a gente vai ver umas informações interessantes. Ó, em um ano, isso aqui já contando o dividendo, então a cotação ajustada é a cotação lá na Bolsa de Valores mais os dividendos, tá? Então aqui ele já mostra um agregado e aí é bem interessante para a gente analisar. Eu vou até alterar aqui, uma pessoa que investisse R$100, por exemplo, um ano atrás, quanto que daria? Já atualizado aqui na tela, uma perda,
tá? R$ 92. Então, na janela de um ano, não foi um investimento vencedor, ok? Mas e se a gente olhar numa janela de 10 anos? Percebe que o gráfico aqui já está bem mais bonito? R$ 100 teriam se transformado em R$ 162,94. Então as janelas de análises mudam muito, porque o mercado ele é volátil, tá? E uma coisa que o investidor pode fazer até para se defender desse grande sobe e desce é comprar sempre, tá? Porque aí você sempre vai ficar numa média. Ou olhar o cenário quando estiver mais barato, comprar mais, tá? Isso é algo que eu defendo aqui, que eu falo muitas vezes no canal. A gente gosta de fazer uma análise do cenário econômico, como por exemplo hoje, os fundos imobiliários estão baratíssimos, né? A gente vai falar isso no próximo ponto. É uma coisa interessante você conseguir acumular mais cotas sempre pagando menos. Só que o primeiro ponto aqui de alerta é justamente esse: cuidado com a janela de análise que você faz. Até voltando aqui no gráfico do Google mesmo, aqui a gente já nem está falando do reinvestimento dos dividendos, tá? Importante esse ponto. Aqui no Google a gente só está falando de cotação lá na Bolsa de Valores, não está contando dividendo. Então assim, se eu pegar uma janela de 5 dias, valorizou 1%. Pô, 5 dias, 1% é muita coisa. Tá? Então uma janela de 5 dias está bem interessante. Já numa janela de 6 meses, uma queda de 11,6%, né? Porém, se você tivesse comprado, por exemplo, em dia 19 de dezembro até hoje, uma alta de 7,16%. Então cuidado com essas janelas, porque dependendo da janela que você fizer, vai ser positiva ou negativa. Então o grande ponto aqui, a grande ideia, é sim você utilizar um investimento recorrente, tá? Ter um pensamento pelo menos de médio prazo quando você compra fundos imobiliários e também analisar o cenário econômico, né? Por que eu digo isso? Poxa, essa queda substancial nesse um ano para cá mais ou menos, nos fundos imobiliários, principalmente de tijolo, aconteceu por quê? Por causa do movimento da taxa de juros, né? A gente esperava uma queda da taxa de juros, veio o contrário, a taxa de juros subiu e isso impactou no preço do fundo imobiliário. E aí eu te pergunto, o fundo imobiliário, por exemplo, de shopping center, o shopping ficou pior? Não, ele continua tendo a mesma qualidade técnica do imóvel, continua tendo a mesma boa localização. Então, por uma questão do movimento macroeconômico, que sim é importante, né, e isso faz preço, por causa desse movimento houve uma queda, mas não houve uma perda dos fundamentos do fundo. Tá? Então, a pior ideia seria vender nesse momento que está muito barato, o preço está baixo, né? Na verdade, a ideia é conseguir acumular mais cotas. Esse ponto é muito importante. Não perpetue uma taxa de juros para sempre. Tá? Então, a gente fala na Selic hoje a 13,25% ao ano, muita gente já falando em 15% ao ano, tá? É uma Selic muito alta. Então, se a gente pegar o histórico do Brasil, né, tem muito sobe e desce da taxa Selic. Não dá para a gente perpetuar que a taxa Selic vai continuar subindo, que vai sair de 13 para 15, para 16, para 18, para 20, sendo que é muito mais provável uma reversão à média, né, em algum momento, óbvio que não no curto prazo, de repente daqui a 2 ou 3 anos, ou quem sabe mais, pode ter um movimento mais saudável da taxa Selic e ter uma valorização desses ativos imobiliários também, tá? Então, a gente tem sim o dividendo, que ele é muito importante, a gente tem sim a questão da valorização, mas valorização, pessoal, esqueça o curto prazo, ok? Tem que ser um pensamento mais de longo prazo mesmo. Enquanto o dividendo, ele vai caindo sempre na conta, é algo motivador. E na verdade, é até o segundo ponto bastante importante desse vídeo, que é essa questão do dividendo. É o fluxo de caixa que o investimento em fundos imobiliários nos traz, né? O que é isso? Pô, a gente tem um patrimônio, só que a gente não tem uma renda entrando. Essa renda entrando, ela pode movimentar os nossos objetivos de vida, né? Seja reinvestir para crescer essa bola de neve, né, nosso patrimônio para longo prazo, ou mesmo já começar a usar para, de repente, se você já tem um patrimônio suficiente para viver de renda, né, você pode pegar uma parte desses dividendos simplesmente para os seus consumos, simplesmente para o seu consumo mensal, né, seu consumo diário, etc. E aí eu gosto até de ilustrar um pouco isso, tá? Eu vou entrar aqui dentro do site da minha corretora, né, que eu uso a Toro Investimentos,
para mostrar para você que é assim que funciona. Isso é apartado lá dentro da sua corretora, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui minha carteira bem diversificada dentro da corretora aqui da Toro. Eu tenho um patrimônio aqui só nessa carteira de 38% aproximadamente em imobiliário, tá? Só que isso é patrimônio, tá? E isso a cota vai subir, vai cair, eu não vou ficar olhando muito isso. Eu vou olhar aqui no meu extrato, porque no extrato eu posso colocar a data que eu quiser aqui, por exemplo. Aqui no extrato é onde justamente vai cair o dividendo. Então, fluxo de caixa. Esse dinheiro cai na minha conta corrente aqui da corretora e eu preciso reinvestir, seja em outros fundos imobiliários, no mesmo fundo imobiliário, pode ser em renda fixa, ações, tanto faz, mas é fluxo de dinheiro. Então, como eu ainda estou num projeto de crescer meu patrimônio, eu ainda não uso esse dinheiro simplesmente para o meu consumo. Mas quando isso for, quando chegar esse momento, eu vou simplesmente usar para viver de renda, ok? E pessoal, vou deixar o link aqui da Toro Investimentos, que é essa corretora que eu uso. Vocês viram aqui o visual, super fácil de usar. Faz parte do Grupo Santander, então é extremamente segura e completamente taxa zero, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, porque se você abrir e ativar a conta por esse meu link de parceria, eu vou enviar para sua casa esse meu livro aqui, tá bom? Pelos correios. O livro Lucro FC eu te envio de presente junto com essa parceria com a Toro, beleza? Agora, pessoal, voltando aqui na tela, né, eu vinha dizendo que o problema dessa queda nas cotas não é a qualidade do fundo imobiliário. Então aqui, quando você entra mesmo no site do Investidor 10, você vai ver exatamente isso. Ó. Você consegue ver quais são os imóveis desse fundo. Então, por exemplo, o Catarina Fashion Outlet, temos também o Plaza Sul Shopping, etc, etc. Shopping Cidade Jardim aqui em São Paulo. São shoppings que eu conheço bem, né? E a gente sabe da qualidade da localização deles. Você pode ver também esse relatório gerencial, tá? Porque isso aqui é legal, que mostra a foto dos empreendimentos, né? Você pode ver os detalhes, ok? Então, além de você investir olhando os números, é bom você sempre olhar a qualidade dos ativos. Agora, pessoal, o terceiro ponto importantíssimo desse vídeo, tá? Dividendos crescentes. O que é isso, cara? Isso aqui pouca gente fala, mas isso é importantíssimo, tá? A gente tem o dividend yield, né? Como eu mostrei ali, aquele 10,22%. Mas quanto que esse fundo paga nominalmente, em reais? Por quê? Porque a cada uma cota que você compra, você ganha um certo dividendo. Vamos voltar lá dentro do site do Investidor 10, que a gente vê exatamente isso, ó. Uma cota do XPML11 custa R$ 98,88. É isso que você precisa para entrar lá na sua corretora, lá na Toro e fazer sua compra de uma cota desse fundo. E quanto que ele paga? A gente consegue ver aqui, ó, o percentual, o dividendo mensal. Hoje está aproximadamente 0,95%, mas o importante aqui é esse nominal, ó, 92 centavos para cada uma cota. E por que isso aqui é importante, tá? Quanto mais cotas você tiver, maior vai ser o seu dividendo, né? Porque você ganha 92 centavos a cada uma cota. Se você tiver 1 milhão de cotas, você vai ganhar muito mais dinheiro, tá? E você vai comprando essas cotas sempre pelo melhor preço que você conseguir, né? Porque ele é negociado todo dia útil lá na Bolsa de Valores. Mas por que eu ressalto essa parte dos dividendos crescentes? Porque veja, em 2022 ele estava pagando 64 centavos, aí aumentou para 66, 68. Em 2023 aumentou para 81. Em 2024 aumentou para 90, para 92. Em 2025 a gente espera que nos próximos meses vai aumentar também, né? Porque assim você consegue ver o quão saudável é esse negócio. Porque se está aumentando esse dividendo pago, quer dizer que esse conjunto de shoppings está tendo mais receita, ou seja, suas lojas não estão vagas, né? Está conseguindo ter um reajuste no aluguel com os lojistas. Então, por essa métrica dos dividendos crescentes, a gente consegue ver até se isso está saudável ou não, principalmente quando a gente fala de tijolo, tá? Porque tijolo é contrato, é negociação, é localização, diferente dos papéis, né? Porque os papéis, eles têm uma outra dinâmica muito dependente da taxa Selic e da taxa de inflação. E voltando aqui para a tela, obviamente a gente vê que nesse período aqui de 2020, que foi a pandemia, foi muito ruim para o shopping, né? Pode acontecer também, né? A gente não consegue prever o futuro. Mas, quando a gente olha essa questão dos dividendos crescentes, para mim, isso é um dos pontos mais importantes quando a gente fala
de um fundo imobiliário de tijolo. Então, galera, deixa aqui embaixo a sua opinião, quero saber o que você está pensando dos fundos imobiliários agora, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.